Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem quem és tu. Versículo 20. E ele confessou e não negou, mas confessou, eu não sou o Cristo. Versículo 21. E eles lhe perguntaram, então quem és? És tu Elias? E ele disse, não, não sou. És tu profeta? E ele respondeu, não. Versículo 22. Então lhe disseram, quem és tu para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? Versículo 23. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 24. E os que foram enviados eram dos fariseus. Versículo 25. E eles perguntaram-lhe, dizendo, por que então tu batizas, se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? Versículo 26. João lhes respondeu, dizendo, eu batizo com água, mas há entre vós a quem não vos conheceis. Versículo 27. É este aquele que vem após mim, e que era antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar. Versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betarba, além do Jordão, onde João batizava. Versículo 29. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele em quem eu disse que vem depois de mim, e que é superior a mim, porque dele ele era antes de mim. Versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. Versículo 32. João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Versículo 33. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar, este disse para mim, aquele sobre quem vier e descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testemunhei que este é o Filho de Deus. Versículo 35. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 dos seus discípulos. Versículo 36. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse, eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37. E os 2 discípulos ouviram falar e seguiam a Jesus. Versículo 38. Então Jesus virou-se e vendo que o seguiam, disse, o que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido significa mestre. Onde tu moras? Versículo 39. Ele disse, vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquela noite, porque era cerca da hora 10ª. Versículo 40. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Versículo 41. Ele encontrou primeiro seu irmão e disse, nós encontramos o Messias, que traduzido significa Cristo. Versículo 42. E ele trouxe Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que traduzido significa pedra. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galiléia e encontra a Filipe, e diz, segue-me. Versículo 44. Ora, Filipe era de Betesda, cidade de André e Pedro. Versículo 45. Filipe encontra Natanael e diz-lhe, nós encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Versículo 46. E Natanael lhe respondeu, pode haver alguma coisa boa vindo de Nazaré? Filipe respondeu, vem e vê. Versículo 47. Jesus, vendo Natanael, aproximou-se dele e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Versículo 48. Natanael lhe disse, de onde tu me conheces? Jesus respondeu, dizendo, antes que Filipe te chamasse, quando tu já estavas debaixo da figueira, eu te vi. Versículo 49. Natanael respondeu, dizendo, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Versículo 50. Jesus respondeu, dizendo, porque eu te disse de te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que essas verás. Versículo 51. E ele lhe disse, na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem.